No Brasil, o século XVIII é marcado pela economia da mineração. Nos fins do século XVII, através da ação dos bandeirantes, foram encontradas aqui na colônia as primeiras jazidas de ouro e também, posteriormente, jazidas de diamantes e de esmeraldas, né? Essa descoberta se dá, então, ao movimento bandeirantista, que começa por volta de meados do século XVII, né? E culmina aí com a descoberta dessas minas de metais. Muito bem. Nós vamos ver, então, que a economia da mineração, ela muda muito a relação colônia-metrópole, né? A partir dessa descoberta, a partir do início desse processo econômico, a relação do Brasil com Portugal se torna uma relação muito mais próxima, apesar da distância geográfica, mas Portugal vai impor novas regras, né? Vai impor uma fiscalização muito mais rígida, estabelece também a criação de novos órgãos administrativos com o intuito de preservar, resguardar e fiscalizar, né, essa exploração, né? Então, nós vamos ver que nesse período a colônia vai passar por diversas transformações, algumas até bem acentuadas, como é o caso da dinamização do mercado interno, principalmente através das relações comerciais interregionais, né? A expansão do mercado interno e a vida social passou a ser urbana, gerando então a formação e a organização de novos grupos sociais, como é o grupo médio, que vai ser formado por burocratas, professores, advogados, militares, comerciantes, e também de um grupo composto por pessoas que vão se dedicar a alguns ofícios que são extremamente úteis à vida urbana, como é o caso de sapateiros, costureiras, alfaiates, chapeleiros, ferreiros, marceneiros, dentre outros, né? Apesar de todas essas mudanças sociais, o tráfico de escravos continuava a ser um negócio extremamente lucrativo, tanto para o traficante quanto para a metrópole, né? De forma que a mão de obra escrava continuou sendo a mão de obra fundamental na exploração das minas de ouro e de diamantes posteriormente, né? E nós vamos ver que calcula-se que nesse período da mineração, que durou praticamente todo o século XVIII, tem entrado aqui no Brasil minimamente 1 milhão de escravos originários da África, né? Além dessa situação nova no campo social, no campo da administração da colônia, nós temos também a instituição de impostos que serão determinados pela metrópole e pagos pelos mineradores. Logo de início será instituído o quinto do ouro, que correspondia a 20% do ouro explorado pago por cada um dos mineradores, né? Em 1735, Portugal institui também a captação, que é uma cobrança de 17 gramas de ouro pago por escravo em atividade nas áreas mineradoras, né? Aí, em 1750, foi instituído também a finta, que é um imposto fixo, né? É uma cota de 100 arrobas de ouro paga sobre toda a área aurífera. Entretanto, esse imposto da finta, ele, com o passar do tempo e com o desgaste das minas de ouro, ele passou a ser sonegado por vários mineradores, né? Então, nós vamos ver que, devido à ausência de técnicas avançadas, de recursos, né, por parte da própria metrópole, nós vamos ver que as áreas mineradoras foram ficando esgotadas, foi havendo um certo esgotamento. E aí nós vamos ver que os mineradores terão dificuldade de pagar esse imposto da finta e até mesmo o imposto do quinto, né? Nós vamos ver ainda que em 1765, devido ao alto índice de sonegação desses impostos, né, o quinto e a finta, Portugal vai instituir também a derrama, né? A derrama é um imposto extremamente autoritário, arbitrário,
onde que a cobrança do quinto e de outros impostos em atraso deveria ser pago até mesmo com bens pessoais dos mineradores, né? Essas atitudes autoritárias, abusivas, originárias da metrópole, vai aumentando consideravelmente o descontentamento e a insatisfação dos mineradores. Nós vamos ver ainda que um grande problema enfrentado pela metrópole durante a mineração aqui na colônia é o alto índice de contrabando. Tentando aliviar essa situação, a metrópole vai criar em 1720 as casas de fundição, né? Nesses locais, o ouro deveria ser fundido em barras, né? Timbrado com o selo da coroa da coroa portuguesa, desculpa, né? Ali mesmo já se extraía os impostos e depois é que o ouro era embarcado para a Europa. De fato, essa atitude, vamos dizer assim, ela reduz, ela dificulta mais o contrabando do ouro. Mas isso não quer dizer que o contrabando tenha sido extinto definitivamente. Muito bem, vamos ver ainda que a mineração trouxe muitos resultados e muitas mudanças no cenário colonial, né? Para começar, houve uma grande migração portuguesa para a área mineradora. A imigração não só portuguesa, mas também da região Nordeste para a região Centro-Sul. A região Nordeste, no século XVII, começa a sofrer a crise açucareira. Então, grande parte, né, da população nordestina, envolvida até então com a economia açucareira, ela vai se deslocar para a região mineradora, né? Além disso, como eu já falei, a migração portuguesa, calcula-se que 800 mil portugueses se transferiram para a área mineradora nessa época, o que correspondia a 40% da população metropolitana naquele momento, né? Vamos ver ainda o deslocamento do eixo econômico da colônia do litoral nordestino para a região central do Brasil, né, correspondendo atualmente a Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Vamos ter ainda um remanejamento da mão de obra escrava do litoral do Nordeste para o centro aurífero, né? Então, mais de 10 milhões de escravos entraram no Brasil no século XVIII. Um aumento demográfico na colônia, o número de habitantes chegou a 1 milhão de habitantes, sendo Minas a capitania considerada a mais populosa naquele momento, né? Vamos ver ainda que em 1763, durante a gestão do Marquês de Pombal, que a gente já falou sobre ela, né? Através de um decreto, o Marquês determina a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Há ainda um grande desenvolvimento do mercado interno, né, da colônia, né? Exatamente, que vai se organizar para abastecer as áreas auríferas. Nós temos ainda, como resultado dessa mineração, os movimentos de contestação à ordem colonial, que nós vamos falar no próximo vídeo. Muito obrigada. As medidas autoritárias, rígidas, bastante arbitrárias, impostas por Portugal à colônia durante o período da mineração, vão acarretar o descontentamento, a insatisfação de boa parte dos colonos que aqui se encontravam, principalmente as elites coloniais, que foram obrigados a pagar impostos extremamente altos, caros, abusivos, né? Essa insatisfação, esse descontentamento, será demonstrado muitas vezes através de revoluções, através de movimentos rebeldes, contrários a essas medidas, né, vindas da metrópole para o Brasil. Nós vamos ver, então, que já no fim do século XVII, nós vamos ter uma das primeiras revoltas desse período, que é a revolta de Beckman, que vai ocorrer no Maranhão, entre 1684 e 1685, né? Liderada pelos então irmãos Manuel e Thomas Beckman, que eram portugueses, né? E que vieram para o Brasil, né? Vamos dizer assim, atraídos pela possibilidade de riqueza. Aqui se dedicaram ao plantio do algodão, a lavoura algodoeira,
e vão contestar contra a instalação da Companhia de Comércio do Maranhão. Isso vai ocorrer em fins do século XVII, né, que vai estabelecer o monopólio da produção de algodão na região. Esse movimento foi um movimento de curta duração, assim como todos os outros, né? Mas foi um movimento que terminou de uma forma violenta com a condenação à forca dos líderes, né? Os irmãos Beckmann. Além desse, nós vamos ver que logo que a mineração começou a ser explorada aqui na colônia, na região das Minas Gerais, alguns movimentos também vão ocorrer contestando contra as imposições, os abusos cometidos pela metrópole em relação à colônia, né? Nós vamos ver que logo no início da exploração aurífera, entre 1708 e 1709, ocorre aqui em Minas a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas vai ser um conflito travado entre paulistas, que eram também chamados de vicentinos, né, que se consideravam responsáveis pela descoberta das minas, então queriam também a sua parte nessa exploração, e os forasteiros, a maioria portugueses, né, que vieram também para cá, atraídos pela possibilidade do enriquecimento. Nós vamos ver que esse movimento também teve uma curta duração, durou apenas um ano, né, praticamente, mas durante esse período ocorreram vários embates e o movimento termina de uma certa forma trágico, quando então os paulistas caíram numa emboscada, né, preparada pelos adversários, e nessa emboscada serão assassinados por volta de 300 paulistas, né? Então, a Guerra dos Emboabas também é um episódio desse período contestatório, né? Mais tarde, um pouco, em 1720, vai ocorrer a sedição de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Veja bem, durante a mineração, um dos aspectos mais preocupantes para a metrópole era o alto índice do contrabando do ouro. Até essa data, 1720 mais ou menos, o ouro era exportado ou em pó ou em pepita, o que facilitava muito, né, o contrabando do produto. Em 1720, então, Portugal determinou a instalação das casas de fundição, onde todo o ouro explorado deveria passar por esse órgão. O ouro seria fundido em barras, timbrado com o selo da coroa portuguesa, e em seguida era extraído os impostos, e só depois de tudo isso é que era então embarcado para a Europa. Essa decisão portuguesa levou à revolta de um dos exploradores, que era Filipe dos Santos, inclusive também português, né, que se rebela contra a medida e lidera um movimento revolucionário contestando a instalação desse setor administrativo. Nós vamos ver também que o movimento será rigorosamente abafado, de uma forma bastante violenta. Filipe dos Santos será condenado à forca, né? E o movimento também não caminhou. Bom, esses movimentos que eu acabei de citar são colocados dentro do processo historiográfico como movimentos nativistas, né? Os movimentos nativistas, a história trata como movimentos, rebeliões bem localizadas, né? Não ultrapassam as fronteiras de onde iniciaram. São movimentos de curta duração e todos eles liderados por uma elite, né, produtiva aqui na colônia, onde também não só brasileiros participam desses movimentos, mas também portugueses, como a gente viu aí nos movimentos que eu acabei de citar, né? Esses movimentos têm uma característica de serem movimentos antisseparatistas, não tocam na questão da separação, não pretendem romper os laços com Portugal. São movimentos apenas que contestam as medidas impostas pela metrópole à colônia nessa fase. Bom, posteriormente, já mais no final do século XVIII, nós temos então as conjurações. As conjurações são movimentos um pouco mais abrangentes, são movimentos influenciados pelas ideias iluministas e também por algumas das revoluções que ocorrem no século XVIII lá fora, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa.
Nós vamos ver que aqui em Minas Gerais, por volta de 1789, vai acontecer então o que nós conhecemos com o nome de Conjuração Mineira, né? A Conjuração Mineira é um movimento que não aconteceu. É um movimento que ficou apenas no plano das ideias, das propostas, né? Mas é um movimento onde se reuniram alguns elementos, algumas pessoas ligadas ao grupo elitista da colônia, né? Burocratas, militares, membros do clero, pessoas ligadas à intelectualidade, enfim, e que tem uma ligação praticamente direta com a mineração. Esse grupo, de uma maneira geral, entre os seus membros, haviam muitos que estavam com impostos em atraso junto à metrópole, né? Devendo aí uma soma grande de impostos. E, logicamente, influenciados pelas ideias iluministas, porque vários deles tiveram a chance, a oportunidade de estudar em faculdades da Europa e voltavam de lá, ou voltaram de lá, bastante influenciados por essas novidades, né? Em termos de mentalidade, de propostas, etc. E também nós vamos ver que, apesar de Portugal tentar barrar a entrada aqui dessas ideias, dessas propostas iluministas, que aqui eram muito mal vistas, né? Também pelas autoridades metropolitanas, não foi possível impedir totalmente a penetração aqui dessas ideias, né? Nós vamos ver que, além desses jovens que voltavam dos seus estudos feitos na Europa, nós temos ainda que os navios que vinham da Europa e aportavam ou no porto de Recife, ou no porto de Salvador, ou mesmo no porto de Paraty, traziam também, né, panfletos, livros, jornais, né, que logicamente vão atrair, né, uma parte dessa população interessada nessa situação. Muito bem, então nós vamos ver que a Conjuração Mineira, ela vai envolver esse grupo que tinha um certo compromisso político com a metrópole, né? Alguns desses conjurados, eles exerciam cargos públicos aqui na capitania das Minas Gerais, né? Além de serem mineradores e estarem também numa situação delicada em relação ao pagamento dos impostos junto à metrópole. Mas planejaram um movimento que vai sofrer grande influência da Revolução Americana de 1776, que culminou com a independência dos Estados Unidos da América. É um movimento que apresenta uma proposta republicana, é um movimento que pretende mudar a capital de Minas, de Vila Rica, para São João del Rei, né? Criar aqui universidades. Então, é um movimento cheio de ideias e de propostas, né? Além do mais, nós vamos ver que o líder desse movimento será escolhido entre os componentes, mas é uma pessoa que difere um pouco socialmente dos demais, na medida em que ele exercia ou tinha ou possuía uma patente baixa na milícia local, né? E é ele que vai ser, então, indicado para chefiar o movimento, que é Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Bom, o movimento foi delatado, né? Ele não chega a acontecer. Os envolvidos serão presos e condenados, né? A maioria condenada ao exílio perpétuo na África, e Tiradentes, como líder, assume toda a culpa para si e é condenado, então, à forca, vindo a falecer no dia 21 de abril de 1792, né? Muito bem. Mais tarde, vamos assistir a uma outra conjuração, essa na Bahia, que vai ocorrer em 1798. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, é um movimento um pouco diferente do movimento mineiro, por apresentar um caráter um pouco mais popular, né? A liderança desse movimento coube a 2 alfaiates e 2 soldados, pessoas ligadas a uma condição social mais simples da Bahia, né? Nós vamos ver que, além desses 4 líderes,
temos ainda a atuação nesse movimento de escravos e também de pessoas ligadas à elite baiana. Possivelmente, esse movimento ele vai se dar em decorrência da decadência da economia açucareira no Nordeste brasileiro, ainda pelo monopólio dos comerciantes portugueses sobre a economia baiana, né? Então, havia pouca oportunidade para o baiano nativo, a mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, através de um decreto de 1763 assinado pelo Marquês de Pombal, e assim o movimento, ele, juntando todos esses fatores, eclodiu esse movimento que também sofre influência externa, não só das ideias iluministas, mas também da segunda fase da Revolução Francesa, a fase jacobina da Revolução Francesa, que é a Convenção Nacional, e da Revolução Haitiana, que a gente já citou anteriormente, né? Então, é um movimento que apresenta umas características um pouco diferentes do movimento mineiro. O fato é que o movimento também foi violentamente reprimido. Os líderes, os 4 líderes foram condenados à forca, os escravos que participaram, que atuaram no movimento, foram vendidos para outras capitanias brasileiras e as elites foram condenadas de acordo com a sua condição social dentro da sociedade baiana, né? Há de se destacar que nesse movimento temos a atuação de Cipriano Barata, que era médico e jornalista, e uma figura bastante interessante nessa época, ligada e defensor do liberalismo. Muito bem, nós vamos ver que é assim que o século XVIII se encerra na colônia, marcado pela revolta de vários grupos, pelas ações radicais e violentas por parte da coroa portuguesa em relação à administração e em relação a essas rebeliões, né? E essas rebeliões, apesar de não terem trazido resultados mais favoráveis à colônia, elas vão demonstrando claramente que a insatisfação, o descontentamento se espalhavam pela colônia, né, pelo Brasil, deixando realmente um cheiro de rebeldia no ar, né? Tudo isso, logicamente, vai respingar no século XIX, que se abre no Brasil com grandes novidades. Muito obrigada.